Nós temos falado sobre encontros com Jesus. Semana passada, nós falamos do encontro com Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. E hoje Jesus vai se encontrar com um homem. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós temos chamado o Evangelho de João do Evangelho original. O Evangelho, na verdade, que apresenta Jesus, que fala de Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que os outros não são? Não. O Evangelho, ele é apresentado por nós a partir de 4 perspectivas: João, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma ótica. Contudo, João, ele tem um olhar particular para a vida de Jesus. João é o discípulo amado. João é o discípulo, na verdade, que era o mais novo, mas o que nutria um relacionamento de mais intimidade com Jesus. Então, com certeza, todos esses atributos fazem com que a gente possa olhar para o Evangelho de João com um olhar especial, amém? E é o que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos falar hoje, a partir do capítulo 3 de João. Mas antes de entrar no Evangelho de João, capítulo 3, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, o capítulo de número 5, a partir do verso de número 18, a parte B do versículo que diz: que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Eu quero ler com você ali, volta ali o 18, lá, por favor. Aleluia. Vamos ler junto? Vamos lá? 2 e... tudo isso ou seja, aleluia. Eu sei que muitas das vezes você pensou o seguinte: eu não tenho nenhum ministério. Querido, Deus te deu um ministério. Coloca para mim lá, qual que é o ministério que nós recebemos aqui? Volta lá. Ficou até grandão assim, ó. Nos deu o ministério da... deixa aí por enquanto. Ministério da reconciliação. Esse ministério foi entregue para quem? Para todos que foram reconciliados. Por quê? Aquilo que Jesus fez com você, fez comigo, Ele fez com 2 propósitos pelo menos. Primeiro, por amor a você, por trazer você, por transportar você do império das trevas para o reino do seu amor. Por amor a você, Ele fez isso. Mas não só isso. O que Ele fez com você, Ele liberou na sua vida para que isso fosse também algo que fluísse a partir de você. Todos nós que fomos reconciliados com Cristo, e nós fomos feitos com isso por causa do amor dEle, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos deu, Ele nos entregou esse ministério, para que nós possamos gerar. Mas como assim, pastor? Deus te chamou para reconciliar. Mas reconciliar quem? As pessoas. Quais pessoas? Em última instância, o homem a Deus. Mas aí às vezes você olha assim: mas pastor, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu sou pecador, eu sou isso. Aí vem aquela listinha de desculpa que todo mundo tem assim decorada na mente. Aquela crença limitante que trava você, que às vezes você até sente vontade de fazer, mas aí quando você lembra dos seus pecados, das suas falhas, das suas limitações, aí você vai broxando, aí você vai, na verdade, ou seja, desmotivando. E o que o texto está dizendo? Ele fez isso fazendo o quê? Não lançando em conta o pecado dos homens.
o pecado da humanidade. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa mensagem é de quem? De quem que é essa mensagem? Fala assim, é nossa. Fala assim, é nossa. É a história da nossa reconciliação com Ele. Porque Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ninguém, ou seja, todos estão condenados. Mas Deus nos amou. Amém? Quantos foram amados pelo Senhor? Nós vimos na semana passada que esse evangelho original de Jesus, esse evangelho, ou seja, nele que nós encontramos os princípios de vida e discipulado para aplicar na nossa vida no dia de hoje. Agora, pergunta que eu faço para você, a primeira hoje: você já teve um encontro com Jesus? Você já teve de fato um encontro com Jesus? Porque o evangelho de Jesus, ele é cheio de encontros. Evangelho de João, no capítulo 4, nós vimos a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos conhecer um homem chamado Nicodemos. Ou seja, pessoas se encontraram com ele. Pessoas simples, normais, como eu e você. Comedores de arroz, feijão, comedores de cuscuz, amém? Amém ou não amém? É nós, fala assim, é nós. Jesus se encontra conosco. Ele se encontra conosco para quê? Para promover mudanças, transformações. Foi o que nós vimos na semana passada, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se infelizmente você não estava aqui domingo passado, aconteceu alguma tragédia que impediu você de estar aqui, glória a Deus pelo YouTube. Está lá a mensagem para você poder assistir, amém? Depois do culto você vai lá e assiste e vai ser muito abençoado. Mas olha, hoje nós vamos falar de Nicodemos, desse encontro de Jesus na casa de Nicodemos. Afinal de contas, aqui também é uma casa de encontros, amém? Todo domingo a gente está aqui, a gente encontra um monte de gente que a gente gosta, outros que a gente nem conhece ainda, né? Mas vai gostar também em nome de Jesus. E a gente encontra com a palavra de Deus, encontra com Jesus, encontra com tantas coisas. Tem uns que às vezes você já tem encontros que não seriam os melhores, mas Ele se propõe a isso. Mas o que a gente precisa perceber? Deus, uma canção antiga, falava que o Senhor marcou um encontro conosco. E se, usando a licença poética dessa música, se você está aqui hoje, se você está nos assistindo aqui hoje, é porque Jesus marcou esse encontro com você, para mudar a realidade da sua vida, para mudar, na verdade, aquilo que precisa. Por quê? Deus quer tocar a minha vida e a sua, e transformar naquilo que é necessário. Mas tem muitas pessoas que estão aqui que já foram, que já tiveram encontro, que já foram transformadas, seus pecados já foram perdoados. Eles simplesmente ainda não entenderam. Então, ó, vamos lá então, vamos lá. Me ajuda a cantar ela então. Ele me provocou, não aguento. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia! Mas por que desse encontro? Para transformar você num agente de reconciliação. Agora,
Por que isso? Porque essa é a vontade de Deus. Jesus era um agente de reconciliação. Jesus, ele veio ao mundo para fazer o quê? Para reconciliar a humanidade com o Senhor. Deus quer fazer isso, Deus quer transformar isso, e para fazer isso, Ele quer usar o quê? Pessoas. Agora, para que eu possa ser um agente de reconciliação, assim como Jesus foi, é preciso que eu entenda a cultura das pessoas que eu desejo reconciliar com Ele. É o que Jesus está fazendo aqui, na verdade. Aquelas pessoas que eu desejo conectar com o Senhor, eu preciso compreender a cultura delas. É o que Jesus está fazendo com Nicodemos. Abre a sua Bíblia aí comigo e deixa ela aberta durante toda a mensagem. João capítulo 3, ou abre o seu aplicativo aí da Bíblia, joga para lá o WhatsApp, o Facebook para o outro lado e deixa só na Bíblia, amém? Desativa as notificações, fica só na Bíblia que vai ser bênção. João capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: olha como que Jesus considera a cultura das pessoas. Semana passada, a mulher samaritana. Hoje, Nicodemos. E quem era Nicodemos? Um fariseu. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Mas eu quero destacar uma frase. E qual que é a frase? Ele veio a Jesus à noite. Querido, por que Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite? Querido, a partir do momento que a gente estuda a palavra, nós vamos perceber o seguinte: quem que era Nicodemos? Nicodemos era um homem importante, era um fariseu, era um doutor da lei, era um religioso que conhecia a palavra de Deus, já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, já tinha visto os milagres de Jesus. Mas a classe que Nicodemos fazia parte era uma classe importante. Você já percebeu o quanto que as pessoas hoje, elas muitas das vezes se preocupam com o que os outros dizem a respeito de si? Eu sei, na verdade, que muitas pessoas não tiveram ainda um encontro verdadeiro com Deus, transformador, um encontro assim intenso, de verdade, porque elas ficam preocupadas com o que as pessoas vão dizer, com o que as famílias vão dizer, com o que as pessoas lá no trabalho vão dizer, se me ver falando hoje que eu sou crente. E olha que nós estamos em 2022, e em 2022, ser crente está na moda. Ser crente hoje deixou de ser status de perseguição, assim, como foi no passado. No passado era muito mais difícil, mas hoje está mais legal. Mas entenda o seguinte: ele estava preocupado, na verdade, o que os seus pares, as pessoas, na verdade, que tinham o mesmo nível cultural dele, a mesma classe social que ele, podia pensar. Sabe uma das coisas que o Evangelho nos ensina? Uma das coisas que, se você não entender, você vai ter que ter dificuldade com o Evangelho, é porque o Evangelho, ele vai ser um constante o quê? É um constante desaprender da ideia antiga e reaprender. É despir do velho homem, ou seja, tirar a roupagem do velho homem, e essa roupagem entende como o entendimento, a forma de pensar e tudo, e revestir do novo homem. Então, ou seja, há muitos aqui que, para seguir Jesus, o que eles tiveram que fazer? Eles nasceram e foram introduzidos ao cristianismo numa cultura cristã diferente, e eles tiveram, na verdade, que desaprender. Por quê? Porque a Bíblia ensina diferente. Uma coisa é a tradição, o que você aprendeu, outra coisa é o que a Bíblia diz. E nós, como crentes, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos crentes no Senhor Jesus, e temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Um exemplo para você entender é que os nossos irmãos queridos, amados, os nossos irmãos católicos, eles creem e ensinam, na verdade, que Maria foi assunta aos céus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia não fala sobre isso. Quem diz sobre isso?
A tradição. Em que nós cremos? Nós cremos no que a palavra de Deus diz. Eles podem crer diferente do jeito que eles quiserem, amém. Mas nós desejamos crer a partir do quê? Do que a Bíblia diz. Nós respeitamos aqueles que pensam diferente, mas para a gente entender e para a gente viver um relacionamento com Jesus, foi necessário você entender o seguinte: opa, será que a Bíblia diz sobre isso? E isso na verdade vai tocando a nossa vida em diversas áreas. Tem muita coisa que você aprendeu que não necessariamente elas são erradas, mas são crenças na verdade que te limitam. E que na verdade você precisa assumir o Evangelho como a crença da sua vida, para que você possa ter uma nova experiência, um novo tempo, viver a vida que Deus tem para você. O que Nicodemos estava fazendo? Ele estava na verdade interessado naquilo que Jesus estava ensinando. Ele disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Opa! Ele começou a fazer uma diferenciação entre o ensino que ele estava recebendo e o que agora ele estava recebendo a partir de Jesus. E ele diz o seguinte: ninguém pode falar de... Não, ninguém, ou seja, ele diz: pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus era um agente de transformação, e estava na verdade nesse momento transformando agora. Jesus entendeu a posição de Nicodemos. Entendeu a posição de Nicodemos e recebeu ele de noite. Você acha que isso é hora? De noite. E aqui na verdade entenda de noite como altas horas da noite. De noite é hora de receber pessoas para fazer discipulado? Evidente que não. Mas olha, quem era Nicodemos? Fariseu. Não só isso, ele era rico, ele era religioso, ele era importante e ele era influente. Todas essas características eram barreiras que precisavam ser vencidas para que ele pudesse chegar a Jesus. Como rico, aqueles que também eram ricos poderiam criticá-lo, porque Jesus andava no meio de quem? Dos pecadores, dos publicanos. Como religioso, os próprios fariseus estavam perseguindo Jesus. Como uma pessoa importante, ele não queria, na verdade, ou seja, tudo que ele fazia chamava a atenção. Guardadas as devidas proporções, a posição de Nicodemos seria como se ele fosse nos nossos dias um dos nossos juízes do Tribunal Superior, do Supremo. Eu sei que a gente fala sobre isso nesses dias e a gente fica assim preocupado, mas enfim, é só para você entender a importância dele. Agora, Jesus entende isso e permite que ele venha até ele de uma forma diferente. Jesus, na verdade, encontra com ele, recebe aquele homem naquela hora, porque Jesus queria ensiná-lo, ele queria aprender, mas muito mais do que ele queria aprender, Jesus queria ensinar para ele, ou seja, o propósito de Deus, aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Jesus estava servindo ele, e através disso, estaria servindo a toda uma geração. Você não entende, mas a pessoa que você convive com ela hoje, da pessoa mais importante a menos importante no seu grau de avaliação, você não está lidando só com ela, você está lidando com ela e com a geração futura dela, você está lidando com ela e com a família dela, ou seja, nós estamos na verdade conectados em muitas redes, e a gente precisa entender na verdade o nosso chamado de sermos agentes de reconciliação para quem? Para todos. Mas percebe o seguinte, Jesus ele recebe esse homem para uma conversa. A gente tem que receber pessoas, ou seja, alcançar as pessoas e perceber que essas pessoas elas estão dentro de uma cultura delas. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo jaz
aonde? O mundo jaz no maligno. Mas antes de dizer que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz: nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o governo do maligno, mas nós somos de Deus. Não é o pastor que está falando isso, é a Bíblia que está dizendo que aquele que recebeu Jesus como Salvador, ele é de Deus. Agora entenda o seguinte: lá fora existe uma cultura, e essa cultura na verdade é uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. E qual que é o nosso problema muitas das vezes? É que a gente não entende aquilo que aconteceu conosco. A gente não entende que para que as pessoas possam seguir a nós, possam vir participar daquilo que nós participamos, elas precisam fazer uma mudança na vida delas, e uma mudança completa. Mas nós que já experimentamos isso, precisamos aprender com Jesus a fazer o quê? A estar no mundo, mas não ser do mundo. A estar no mundo, e este mundo de trevas, e neste mundo de trevas ser o quê? Ser luz, ser sal. Mas olha, isso tudo também está relacionado com o quê? Com receber pessoas. Para quê? Para transportá-las do império das trevas para o reino do seu amor. Jesus quer fazer o quê? Jesus quer pegar cada um de nós na cultura em que nós nascemos, no lugar onde nós estávamos, e nos transportar para o seu reino. Agora, a chave que a gente precisa entender, e precisa destravar a nossa vida nesse sentido, é que não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente pensa. John Haggai, que deu origem ao ministério Haggai, ele disse o seguinte: que a melhor maneira de oferecer para um indiano a água da vida, que é Jesus Cristo, é se essa água for oferecida para ele num copo indiano. Por quê? Porque se eu chego, os copos, a nossa cultura é diferente, você já percebeu? A gente às vezes, ou seja, tem gente que você vai em determinados lugares, o jeito deles até de beber água é diferente. Uns gostam de tomar água naquele copo de alumínio, porque fica geladinho. Outros, se você der no copo de alumínio, ele já acha ruim, tem que ser no de vidro. Se você der no de plástico, então Deus me livre. Agora presta atenção, o que a gente precisa entender? A melhor maneira de servir a água da vida para as pessoas é na cultura dela. O Evangelho, ele é transcultural. O Evangelho, ele consegue tocar todas as culturas, e Jesus mostra isso. Jesus está recebendo esse homem de uma forma diferente dos outros. Agora, nós evangélicos, muitas das vezes nós temos a tendência de pensar que todo mundo pensa como nós, e aí a gente cria um problema, a gente cria uma barreira, a gente cria um impedimento com os outros. Por quê? Porque você já fez a passagem, você já entendeu, você já se converteu, mas o outro não. E às vezes você vai discutir teologia com a pessoa não entende nada. A pessoa acha, na verdade, e ela se pega, na verdade, ofendida. O que você precisa é fazer na cultura daquela pessoa, no lugar, na família, no ambiente, ou seja, é aproximar Jesus dessa cultura. Não é negociar valores, não é negociar e fazer assim, mas para alcançar essas pessoas eu vou ter que pecar, não. Mas é entender o seguinte, é construir pontes, Pastor Manuel, a maioria dos irmãos aqui conhece, ele durante muitos anos em Formiga, hoje ele não faz isso mais, porque ele não está exercendo o ministério com tanta frequência como fazia isso, mas na sua juventude, sabe qual era o lugar que ele mais evangelizava? Pasme, no velório. Ele, toda semana, ele tinha um horário específico para ir no velório municipal. Ele chegava lá no velório, independente de quem tinha morrido, ele não conhecia, mas ele estava lá.
por quê? Porque no velório as pessoas estão, na verdade, o quê? Fragilizadas. Mas estão fragilizadas, mas principalmente elas estão precisando de quê? De consolo. E uma das facetas do Evangelho é o quê? Ele é o Consolador. E o que ele fazia? No velório ele ia lá e às vezes ele nem conhecia, e ele chorava com os que estavam chorando, e aí de repente já vinha um conhecido, o pastor Manuel está aqui, vamos fazer uma oração aqui e tudo, e a partir daquele momento, daquela experiência, na verdade que era negativa, num primeiro momento, ela conectava com outras situações que se tornava positiva. Muitas pessoas foram evangelizadas e salvas, porque o pastor Manuel ia lá no velório, lá em Formiga. Foi uma habilidade que Deus deu para ele, foi uma tática que Deus deu para ele. Funcionava, lógico, porque ele chegava lá e entendia as pessoas. O que Jesus mostra para nós aqui? Jesus, ele entende as pessoas, e eu e você precisamos nos empenhar para sermos como Jesus. Entender as pessoas, por quê? Porque Jesus entende você. Jesus entende o que você passou. Jesus entende o que você está vivendo. Jesus entende os seus limites. Por quê? Porque Ele, na verdade, Ele habitou entre nós. Entenda a cultura das pessoas. Segunda coisa, seja simples. Seja uma pessoa simples. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus vai evangelizar Nicodemos. Jesus vai entregar o evangelho para ele. Mas Jesus não ficou fluriando. Não ficou, na verdade, assim, com muitos argumentos. Olha o verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver. Visão, entender, revelação. Uma das orações que eu tenho feito por você todos os dias é para que você tenha os olhos abertos, para que você tenha revelação. Jesus está dizendo para ele: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se for o evangelho de Jesus, é simples. O que Jesus quer que você seja? Normal, seja original, seja você. Fale isso para as pessoas do seu jeito. O cristão, o crente não precisa ser uma pessoa esquisita, uma pessoa extravagante demais da conta. Eu não sei se você já teve a experiência, mas tem gente que quando vai orar, o crente adora dar as mãos para orar, né? Já viu? Já viu ou não viu? Tem que dar as mãos, vamos orar. Os irmãos já estão caçando as mãos. Eu falei assim, mas não, é bom, vamos dar, glória a Deus, é bom, né? Mas o que acontece? Tem gente que vai orar, e aí você está conversando com ele na boa, mas quando ele vai orar, ele fala: nosso Deus e nosso Pai, excelentíssimo Senhor, Criador dos céus e da terra, maravilhoso. Aí os outros ficam assim, gente, mas eu falei assim, mas de onde saiu isso aqui? Estava aqui agora falando nós, estava falando tudo errado, estava falando coisa, mas agora... Aí você fala assim, não, mas é porque para falar com Deus a gente tem que falar do jeito certo. Querido, religiosidade, aparência de sabedoria, mas nada, zero de sabedoria. Às vezes, as coisas, ou seja, essa maneira da gente ser, essa complexidade que a gente acha que tem que ter, afasta as pessoas de nós. Um dia, a pessoa falou o seguinte: olha, eu tinha vontade de cantar uma música lá, eu tinha vontade de fazer isso, mas olha, eu nunca vou ter uma roupa como a roupa daquelas pessoas que estão lá tocando, cantando. Foi assim, vamos lá todo mundo bata agora. Assim, seja simples. Roupa é especial, querido. Use o seu melhor, venha bonito, que é bênção. Mas entenda uma coisa, não é a roupa que faz você. Não é a roupa, não é o exterior que faz você. E aí às vezes a gente coloca limites para o agir de Deus, por quê? Porque a gente está olhando para o natural. E isso na verdade só afasta as pessoas da gente. A gente está vivendo uns dias aí de tanto, ou seja,
tantas teologias complexas. O que é teologia? Porque teologia é o olhar do homem para aquilo que Deus faz. E aí você vai encontrar um monte de teologia. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia, um monte. Teologia reformada, transformada. Aí você fala assim, pastor, mas de qual que eu tenho que ser? Você tem que ser do Evangelho de Jesus. Seja do Evangelho de Jesus. A gente não percebe, na verdade, que essa disputa é do século passado. Jesus não pregou teologia. Jesus não pregou teologia. Nós é que abordamos Jesus do ponto de vista da teologia reformada, da teologia arminiana. E a gente está, na verdade, fazendo o quê? Ganhando aí muita discussão no argumento, mas perdendo a pessoa. Porque a pessoa deixa de te ouvir e ela está só formulando o que ela vai responder para confrontar você. E aí o Evangelho acabou. Não tem espaço. Jesus não pregou isso. Jesus ensinou o Evangelho, o reino de Deus. Ou seja, simples. Pastor, mas à medida que a gente vai crescendo com Deus, a gente precisa desenvolver. É verdade. É por isso que eu estou te chamando para toda segunda-feira você estar aqui estudando a Bíblia. Para você poder crescer, amadurecer, crescer no Espírito, alcançar a maturidade. Para que você possa, ou seja, depois de dominar as coisas simples e básicas, você partir para as coisas que são complexas. Mas as pessoas, na verdade, elas já querem saber, na verdade, a origem do mal. Se Deus é bom, por que que existe o mal? E aí o que acontece? O que é realmente importante fica para trás. O que a gente precisa fazer, querido? A gente precisa entender que a nossa mensagem, ela precisa ser atual. E não existe mensagem mais atual do que o Evangelho. Tem muita gente, e quando eu falo muita gente, falo de igreja, de pastores e tudo, que a mensagem deles se tornou irrelevante. Por que ela é irrelevante? Porque ela não se conecta com o nosso tempo. Se nós voltássemos, se fosse possível, voltar para o século XIX, para o século XX, eles estariam preparados. Mas nós estamos no século XXI. E a gente precisa, na verdade, entender o movimento que Deus está fazendo no nosso tempo. E se posicionar a partir daquilo que o Evangelho nos conduz. E qual que é a melhor maneira de fazer isso? Sendo simples. Seja simples e você vai agradar. Seja simples e você vai tocar o coração das pessoas. Jesus pegou para esse homem que era culto. Ele poderia ter trabalhado um princípio ali mais rebuscado. Porque afinal de contas aquele homem chegou, mestre, sabemos que tal e coisa. E Jesus fez o quê? Foi simples. Se você não consegue, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem jeito. Simples. Jesus é simples. E aí eu estou falando sobre isso, sobre nascer de novo. E talvez você está me ouvindo assim, você está assim, será que eu nasci de novo? Bom, isso me leva à terceira coisa que a gente precisa entender. A gente precisa, na verdade, ou seja, conectar com a cultura das pessoas, ser simples, para que a gente possa ser um agente de reconciliação adequado. Mas a gente precisa também investir tempo na vida das pessoas interessadas. É preciso investir tempo na vida das pessoas interessadas. Porque tem gente que não está interessado, mas tem gente que está. O problema nosso é que nós queremos focar. A gente tem a nossa lista de prioridade. É fulano, beltrano, ciclano e a Mariazinha. Por quê? Porque é o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu namorado, minha namorada, coisa a gente quer que as pessoas mais próximas se convertam. Isso é bênção. Mas talvez o vaso que Deus vai utilizar para transformar essa vida, para servir a água da vida para Ele, não é você. Talvez seja outro. Quer lugar mais difícil do que ser entendido do que dentro de casa?
Por quê? Porque tem as questões particulares, tem as disputas internas de querer ter razão e tudo. E aí o que acontece? Isso trava. Mas o que é que a gente precisa entender? Seja simples. Se há espaço, gaste tempo. O que é que Jesus percebeu com Nicodemos? Nicodemos procura ele e vai até Jesus, tarde na noite, mas Jesus queria, Nicodemos estava interessado, e se ele está interessado, eu vou investir tempo. Eu vou investir tempo. Talvez você está investindo tempo só com pessoas que que não estão interessadas agora. A mensagem tem que ser pregada a todos. Mas entenda uma coisa, você vai avançar e vai focar naquelas pessoas que estão interessadas. Por quê? Porque essas pessoas vão, na verdade, transbordar na vida de outros, que talvez vão alcançar esse que você tanto deseja. A gente precisa entender a maneira de Jesus agir. Os versos 4 e 5 diz, perguntou Nicodemos, como alguém, sendo velho, como alguém pode nascer sendo velho? Verso 4 e 5. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é que Jesus fez? Deu um passo a mais, porque ele estava interessado. E de que é que Jesus está falando? Nascer da água e do Espírito. Os dois batismos bíblicos. Batismo nas águas, batismo no Espírito. Ou seja, são etapas que na verdade fazem parte da nossa vida. O batismo nas águas tem a ver com arrependimento, com a mudança de vida. E nós precisamos ter essa experiência. Talvez você pense, mas pastor, eu já sou batizado. Mas você foi batizado lá por causa que o seu pai e a sua mãe, na verdade, você só tem alguma lembrança disso porque te contaram, ou porque tem uma foto, ou um vídeo talvez, se você é mais novo. Mas você não tinha ideia alguma do que estava acontecendo. Você não decidiu por aquilo, você não escolheu aquilo. E um dos princípios fundamentais do relacionamento de Jesus conosco é que é um relacionamento pessoal. Seus pais fizeram isso na melhor das intenções e glória a Deus pela vida deles. Mas o Evangelho é essa constante mudança, renovação, renovar o entendimento. Antes eu entendia de uma forma, agora eu fui aperfeiçoado, eu entendo de forma melhor. E aí, ou seja, essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Quando nós nos convertemos, nós somos selados pelo Espírito Santo, para que a gente possa ter as nossas experiências com Deus. Mas Deus tem um batismo para você, um batismo de fogo. Deus quer encher você da plenitude dEle. Esse é o propósito de Deus. Mas é preciso que a gente entenda que isso está onde? Está no nosso encontro com Jesus. O que Jesus fez? Jesus avançou, Jesus recebeu Ele, ouviu Ele, ilustrou para Ele, argumentou com Ele, ensinou com toda a atenção. Mas para isso precisa ter tempo. Não tem como chegar e falar assim, irmão, repete a oração comigo aqui e pronto. Não dá. Olha, ontem na Serra Negra eu falei uma coisa com os irmãos, e assim, é libertador você pensar sobre isso. Quer ver um exemplo? Vou fazer aqui de novo. Quantos aqui ouviram falar de Jesus a primeira vez através de mim? Glória a Deus, nenhum, aleluia, glória a Deus. Mas a maioria não. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque um é que semeia, o outro rega e o outro colhe. Eu estou aqui na colheita, mas outros vieram atrás, vieram na verdade na frente e semearam essa mensagem. Aí você ouviu de um dia, você ouviu de outro, e aí esse negócio foi fazendo diferença, e daqui a pouco isso veio luz na sua vida, e você falou assim, Mas um dia Jesus
um dia a primeira semente entrou dentro do seu coração. Porque alguém foi intencional. Alguém foi intencional. E a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus para nós, agentes de reconciliação. É preciso investir tempo na vida das pessoas. A melhor definição de amor, alguém disse que a melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. A melhor definição de amor é amor. E o melhor tempo é agora. O tempo presente não volta. E às vezes você vai perceber o seguinte: se você olhar para trás, quanto você já poderia ter feito, isso não volta mais. Mas o melhor é que no tempo presente você está sendo desafiado a entender, a ser encontrado por Cristo como um agente de reconciliação, para sair daqui, na verdade, como alguém que vai tocar a vida das pessoas. Como? De maneira simples, de maneira conexa com a cultura, de maneira, na verdade, ou seja, intencional. Um tempo de qualidade. Jesus, Ele está o tempo inteiro disponível para mim, para você e para as pessoas lá. O que você não entendeu ainda é que talvez você não compreendeu que você é a resposta de oração que as pessoas estão fazendo lá fora. As pessoas estão: Senhor, estou buscando uma solução, me ajuda a resolver os problemas do meu casamento, me ajuda a resolver os problemas, eu não aguento mais essa vida. Mas, de repente, você é alguém que venceu isso. Uma ferida curada é um ministério em potencial. Uma ferida, ou seja, curada de fato. Se você olhar na minha mão aqui, você vai ver um corte. Eu lembro exatamente desse corte. Trabalhava no ABC, fui abrir uma caixa com estilete, segurei a caixa aí. Só que esse dedo aqui esqueceu de abaixar, ficou em pé. Aí, o que aconteceu? Cortou. Eu lembro. Mas não dói mais. Por que não dói? Porque cicatrizou. As feridas que você tem, querido, você foi ferido no casamento, no trabalho, na empresa, em casa, tudo. Isso tudo, na verdade, Deus quer curar isso, para que isso seja um ministério para abençoar outros. É nessa área que você sofreu que você vai curar. É nessa área onde você foi ofendido que você vai transformar vidas. Mas para isso é necessário que a gente entenda que Deus quer fazer isso conosco. Nunca se satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade. Sabe o que é isso? Tá bom, vou na igreja sempre que possível, sirvo em algum ministério lá, ajudo, devolvo meu dízimo, cumpro as minhas obrigações, sou um cidadão de bem. Tudo isso é muito bom, mas no fundo, é a nossa obrigação diante de Deus. Ele fez muito mais do que nós podemos fazer em relação a isso. Olha o que Jesus disse. João capítulo 3, verso 10. Diz assim: disse Jesus: você é mestre em Israel? Você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Você é mestre nisso, naquilo, naquilo outro. Você já é um homem tão vivido, uma mulher tão vivida, tão experiente, e você não conhece o dom de Deus ainda? Que pena. Jesus disse: Nicodemos, você é tão religioso, você estudou tanto, você é mestre, mas ainda não sabe o básico, ainda não sabe que se não nascer de novo, ninguém vai ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Você tem que parar de ser superficial e precisa se aprofundar. Você precisa, na verdade, se aprofundar no seu relacionamento com Deus.
Você conhece pessoas que sabem de tudo? Sabe de tudo, tudo sabe. Sabe de tudo e não tem sucesso em nada. Sabe de tudo, mas não consegue avançar em nada. A tentação do nosso tempo é ser generalista. Os especialistas estão em falta. Sabe quem são os profissionais mais requisitados dos nossos mercados? Os especialistas. A empresa às vezes está disponível até para investir na sua vida, para você se especializar. Por quê? A maior razão de desemprego não necessariamente é porque não tem vaga de trabalho, mas é porque não tem pessoas capacitadas para exercer esse trabalho. E as profissões que pagam melhor, normalmente, são as que demandam alguma especialidade. Eu lembro da minha mãe, professora. Em 88, eu tinha 7 anos, minha mãe decidiu fazer uma pós-graduação. E naquele tempo era muito difícil. E a minha mãe, meu pai morava em Lagoa da Prata e ela cuidava da gente sozinha, meus pais separados. E a minha mãe tomou a decisão de fazer essa pós-graduação. Aliás, em 88, ela era professora e ela foi fazer o curso superior. E ela formou em 92. De 88 a 92, eu e meus 3 irmãos ficávamos em casa sozinhos. Se o conselho tutelar passasse lá, daí ia dar um BO terrível. Mas a gente ficava sozinho lá. Era um tempo difícil. A televisão queimou e era o que intertia a gente. A gente ficava ouvindo rádio. A gente ouvia uma rádio chamada Rádio Brasil. E lá tinha o Cristo em Casa. E a gente ouvia as pregações no rádio. Todo dia tinha o culto. Quando acabava o culto na rádio, aí era música, era louvor e tudo. E a gente cresceu com isso. Foi difícil, mas foi uma bênção. Nilson do Amaral Fanini, eu ouvi esse homem quase todo dia, né? Talvez aqui só o Ivair e a irmã Antoniga vão saber de quem que eu estou falando. Dos grandes pastores do Rio de Janeiro. Isso foi um preço. Por quê? Porque quando ela concluiu a faculdade, ela como professora, teve um aumento. Pouco tempo depois ela falou assim, agora não precisa melhorar, vou fazer uma pós-graduação. E aí ela ia para Pindamonhangaba. A gente já era maiorzinho. Enquanto a minha mãe pôde, ela estudou. E aí sabe o que aconteceu? Ela venceu a carreira dela, aposentou, e hoje tem uma boa aposentadoria, está bem para a glória de Jesus, não passa. Olha, ela criou a família sozinha. Como muitos vão dizer, sozinha e Deus. É lógico que Deus está junto, mas sozinha, sem esforço humano. Sem a ajuda de um marido que estivesse lá. Deus foi o marido da minha mãe, Deus foi o nosso pai, Deus sustentou a gente supriu, nós fomos supridos por Ele. E hoje ela está lá em Divinópolis, na casinha dela, com tudo da vida tranquila, cuidando da vida dela. Ainda tem hora que socorre os filhos. Sabe o que é isso? É bênção de Deus. Mas a gente precisa entender na verdade, ou seja, nós precisamos avançar, precisamos nos especializar, precisamos entender mais, e você precisa na sua vida de fé, se especializar, ser mais profundo em Deus. Jesus não é raso, Jesus é profundo. Você precisa apresentar para as pessoas o coração do evangelho original, do evangelho verdadeiro. Qual é, pastor? João capítulo 3, verso 15 e 16. Pega uma cadeira para mim. Pega 2, por favor. Esse é o versículo. Pega aqui na frente aqui para ficar mais rápido. Isso, pode pegar isso. Esse versículo, João 3,16. Obrigado, Felipe. João 3,16 é um dos versículos que a gente mais prega. Você já ouviu milhões de sermões, mas ele foi proferido
para Nicodemos, em casa, conversando, tete a tete, dizendo o seguinte: ó Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo mais poderoso que nós temos no Evangelho foi entregue aonde? Uma conversa de casa, que poderia ser uma conversa do trabalho, que poderia ser uma conversa no ônibus, que poderia ser uma conversa até no bar, porque o Evangelho, ele transcende os limites que nós colocamos. O Evangelho é simples. O Evangelho, na verdade, ele é pessoal. João 3, 15, 16 diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre foi a verdade. Foi dito para Nicodemos de maneira direta, mas olha, amorosa, relacional. A comunicação do púlpito é ótima, das redes sociais, ótimo, mas eu quero te dizer que Deus te plantou no meio de pessoas que estão precisando ouvir desse amor, dessa forma. Todos nós podemos fazer isso. A parte mais, é difícil dizer isso, a parte mais produtiva do Evangelho do apóstolo Paulo não foram as viagens. Ele fez 3 viagens missionárias e foi uma bênção. Mas sabe onde que ele tocou mais pessoas? Quando ele estava preso. Ele estava preso numa prisão domiciliar. Ele ficava preso, do lado um guarda, do outro outro. As pessoas ficavam lá e o que ele fazia? Então, por que você está preso? Por amor a Jesus. Mas como é que você pode amar Jesus se você está preso? É que ele te ama mesmo. Olha, eu considero tudo que eu tinha antes como desperdício. O que eu tenho agora é muito mais valioso. Então percebe que na verdade é a simplicidade do Evangelho que alcança, que conquista as pessoas. Qual que é o meu desafio para você? Seja como Jesus. Ame a todos. Ame a todos, ame de maneira simples, ame de maneira em que as pessoas sejam tocadas aonde elas estão. Decida amar, decida ser simples, decida ser um agente de reconciliação. Leve a mensagem da salvação e não a de condenação. João 3,16 é o que? Coloca para nós lá, João 3,16 é bênção. É bênção, porque Deus tanto amou o mundo, deu seu Filho unigênito, passa lá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a bênção da salvação. Agora presta atenção, não acaba aqui o Evangelho. Segue o 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Primeiro a bênção. Primeiro a bênção. Primeiro a bênção. A condenação é consequência dele crer ou não. O meu e o seu papel, presta atenção, não é convencer ninguém, é falar. Você, presta atenção querido, presta atenção, você não foi chamado para Jesus, por Jesus, para ser advogado de Jesus. Jesus não precisa de advogado, me perdoe, Jesus não precisa de advogado.
Nós fomos chamados para ser o quê? Testemunha. Testemunha não convence o outro. Testemunha fala do que aconteceu na vida dela. É o que aconteceu na sua vida que importa. É o que Jesus fez na sua vida que importa. Leve o evangelho da salvação. Jesus te salvou, não da condenação. A condenação é consequência. É consequência. É consequência de quê? De não crer. Mas olha, Deus é incansável. Você é prova disso. Porque você não creu da primeira vez. Você não creu da primeira, não creu da segunda, não creu da terceira, não creu. Você não crê da primeira vez. Mas à medida que você vai ouvindo, aquilo vai se gerando transformação dentro de você. O que nós precisamos avançar? Nós precisamos ser uma igreja sem condenação. Nós precisamos ser uma igreja do Evangelho. É a igreja de Jesus. Nós somos agentes de reconciliação. Somos pregadores de esperança e não de medo. Por muito tempo o Evangelho foi pregado por causa do medo. Não. Tem muita gente que no passado aceita Jesus para você não ir para o inferno. Querido, você já foi aceito por Cristo. Se identifique com Cristo. Se entregue para Cristo. Por quê? Porque Ele se entregou primeiro. É diferente. O inferno é uma realidade? É. Mas apenas para aqueles que não creem. Mas como eles vão crer se não houver quem pregue? Como eles vão crer se não houver aqueles que testemunham? Algumas pessoas, elas não conseguem mais confiar na igreja. Por quê? Porque foram julgadas. A gente precisa mudar isso. Sabe como que muda isso? É agora, é no tempo presente. A nossa cultura ama expor as pessoas. Não, Jesus não. Jesus não quis expor Nicodemos. Jesus tinha conhecimento das implicações que aquilo tinha. As pessoas falam às vezes e falam assim: pastor, nós estamos transmitindo o culto, já acabou a pandemia, o povo vai ficar em casa se não... Querido, o alvo dessa transmissão são os Nicodemos, são as mulheres samaritanas, são as pessoas que morrem de vergonha de entrar por aquela porta ali, mas elas estão lá no trabalho, estão em casa, estão em qualquer lugar, e de repente chega uma notificação. Elas olham no status do seu colega de trabalho e está lá assim: nosso culto aqui, ó. Opa, deixa eu ver esse culto lá. Aí o evangelho é irresistível. Para essa pessoa vir aqui, vai demorar um tempo. Mas para estar em casa e receber esse evangelho, ela já consegue. As pessoas estão precisando de um lugar que seja um abrigo. A gente precisa entender, isso aqui é uma casa de encontros. É uma casa de encontros. Quem crê nele, como diz as Escrituras, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, está condenado. Porque não crê no Filho unigênito de Deus. Quem condena, deixa eu te dizer quem é a incredulidade. Não é eu, não é você, não é a igreja, não somos nós, é a incredulidade. Agora Jesus, ele é o reconciliador do mundo. E é por isso que você é chamado para apresentar para as pessoas esperança antes do juízo, salvação no mundo perdido. Quem crê no Filho, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você não pode falar do juízo, você não pode deixar de falar do juízo, mas isso é depois. Primeiro a gente fala do amor.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Em dias de morte, em dias de dificuldade, reafirme Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a sua esperança. Jesus era a esperança para a vida de Nicodemos. E é a esperança para a vida de toda a humanidade. Qual que é a esperança desse mundo? Bill Hybels diz: a esperança deste mundo é a igreja. Pessoas comuns como eu, como você, precisam se levantar. Fica de pé no seu lugar. A igreja e os cristãos precisam crer, viver e aplicar o Evangelho. Sabe qual que é o pecado mais socialmente aceito dentro da igreja? Medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo das pessoas me xingarem, de não entender o que eu vou falar. Querido, se liberte desse medo. A igreja precisa ser um lugar de refúgio, um lugar para as pessoas pertencerem. Jesus, ele responde às suas perguntas. Jesus serve você. Olha só, para a gente encerrar hoje, Nicodemos não tem um papel de destaque assim no Evangelho, a não ser o fato de João 3,16 ter sido dito para ele. Se é que isso é pouco, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não vê Nicodemos fazendo milagre, você não vê Nicodemos fazendo nada disso. Mas quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, foi Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, quem influenciou para que Jesus fosse colocado, fosse sepultado no túmulo de José de Arimateia. Ele era um discípulo que fazia parte do Sinédrio, e ele usou da influência que ele tinha para que Jesus, para que pudesse se cumprir a profecia que ele morreria no meio dos ladrões, mas seria sepultado no meio dos nobres. Percebe isso? Deus quer usar a sua vida onde você está. Aonde você está, Deus quer usar você aí. É hora de você entender o seguinte: você é morada de Deus. Você tem um encontro com Deus hoje. Esse encontro foi marcado para quê? Para que através de você outras pessoas também pudessem se encontrar com Ele. Eu queria que você nessa noite pudesse responder, na verdade, para Jesus, a esse chamado. Qual que é o chamado de Jesus? Seja como eu, me sirva. Eu não dou conta. Dá conta, sabe por quê? Porque Jesus, Ele não vive em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Ele vive dentro de você. Você é a casa. Deus quer habitar dentro de você. Eu queria que você convidasse Ele, para que Ele pudesse morar em você nessa noite, amém?